Muito bem, estamos retornando com o nosso esporte de agora. É claro que hoje nós podemos destacar um pouco mais dos nossos campeonatos estaduais. Por que falo isso? Toda a expectativa do paranaense caía com a grande decisão Atletiba. O catarinense, Joinville e Figueirense, poderosos. Mas é claro que nós ficamos a dever, porque os grandes não estão na final. Em cada final em seu estado, não conseguiram o seu objetivo. 2026 no estado ficou manchado. Claro que para conversar referente a isso, vamos trazer quem entende. É nosso comentarista oficial, professor Edson Aires da Silva. Professor, primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. E fala aí, no Paranaense, ficaram de fora Coritiba e Atlético em casa, professor? Pois é, professor Ivan, é um prazer sempre estar aqui com vocês. O Campeonato Paranaense, a gente pode até falar da dupla Atletiba, né, que era realmente os favoritos, até por estarem na Série A, terem subido esse ano, né, grandes investimentos. Mas, obviamente, que o Operário e o Londrina, eles vêm fazendo uma boa campanha, né? O Londrina se classificou, se não me engano, foi o que teve a maior pontuação na primeira fase, né? E o Londrina veio dessa ascensão para a Série B do Campeonato Brasileiro, já bem articulado, bem organizado, e o Operário e o Atlético e o Londrina, eles vinham realmente com uma dedicação maior ao Campeonato Paranaense, porque estão se dedicando a eles nesse momento, como a Série B não teve início ainda. E o Atlético e o Coritiba ainda estão se ajustando em função do Campeonato Brasileiro, mas não se justifica, né? Pelos altos investimentos, pela expectativa das torcidas e tal, não se justifica. Mas é mérito muito mais do Operário e muito mais do Londrina. O Operário em Curitiba saiu na frente, né, o Curitiba teve que correr atrás e tal. E o Londrina ganhou dentro da arena do Atlético Paranaense. Então eles têm os méritos deles também, obviamente. E hoje nós vamos ter uma decisão do interior do estado. Já o Operário pode ser bicampeão, né, que já foi campeão. Então não é assim da noite para o dia, não foi uma casualidade. É que realmente já estava meio programado pelo empenho das duas equipes e também não que o Coritiba e o Atlético tivessem deixado de lado o Campeonato Paranaense, mas realmente o Operário e o Londrina mostraram muito mais gana, muito mais vontade de ganhar. Professor, eu só gosto de colocar um adendo aqui. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: técnico não ganha jogo. Mas enquanto o Operário era dirigido por Alex, que Cabeção. É ídolo do Cabeção, é ídolo do Coritiba e de outras equipes aí, estava na degola. Mudou a comissão técnica, ressurgiu no Paranaense, classificou e hoje está na final. Técnico ganha jogo, professor? Ganha jogo. Essa questão do Alex foi bem colocado. O Operário não fez grandes contratações com a mudança. Realmente foi uma mudança de postura, uma mudança técnica, uma mudança tática. Né? E a gente muitas vezes se confunde, né? O Alex fez um bom trabalho, se não me engano, na base do São Paulo um tempo, depois veio para o Operário, agora, se não me engano, está no time B da Europa lá, foi para lá, mas enfim, e tem um potencial para isso. Mas realmente o Operário é um time mais cascudo, né? Então precisava de um técnico um pouco mais cascudo, como a gente fala. E essa questão do técnico ganha jogo, obviamente, né? O estilo de cada um faz mudando. Nós já vimos vários times mudarem tanto para o melhor quanto para o pior. Só que a mudança de técnico, é questão de postura, é questão de relacionamento, é questão da visão do jogador. Tudo isso faz com que haja uma série de problemas durante a caminhada. Mas essa questão que você falou é fato. Eu acho que o técnico ganha jogo. Obviamente que o time tem que estar empenhado, mas ele ganha a equipe, né? Ele ganha o vestiário, ele ganha os jogadores. E com isso ele faz com que a coisa rode. Agora, vamos passar para o catarinense. Joinville, ontem à noite, o presidente D'Artagnan pediu afastamento. E estava próxima a sofrer o impeachment mesmo, né? Virou moda. Virou moda. E o Figueirense também, né? Ambos, tanto Joinville e Figueirense, aí já praticamente, né, confirmados na segunda divisão do catarinense. O que está faltando para as grandes equipes em Santa Catarina, hein, professor? Eu acho que Santa Catarina, eles sempre tiveram um pouco mais de dificuldade em alavancar os times, né? E às vezes é muito mais de onda. Nós tivemos o Criciúma numa época muito alta, a própria Chapecoense agora. E o Figueirense já foi no passado, né, um time muito, muito forte, o próprio Joinville. E são dois times, um de Florianópolis e outro de Joinville. São as maiores cidades que teriam supostamente o maior potencial
de ter equipes realmente não só na primeira divisão, mas disputando a liderança do campeonato, né? O Figueirense já vem há muito tempo, ele teve um problema político muito grande até há pouco tempo, já vem há muito tempo, caiu da A para B, da B para C, eu não sei se está na C ou está na D do brasileiro, mas ele vem capengando, né? Até estava para ter uma recuperação judicial, se eu não me engano, estava à beira da falência. Então é difícil é questão de gestão, né? É questão de comando, porque é impossível. Em Joinville mesmo, uma cidade com aquele potencial, com aquela capacidade, não ter um time forte, né? Com uma sociedade que possa impulsionar, ajudar, fazer com que o time seja forte. E a gente vê esses fiascos aí, né? Isso não é tão diferente em outros lugares. Mas Santa Catarina, porque a gente acompanha um pouco mais que é aqui perto, realmente nos deixa bastante preocupados e chateados, porque você não consegue consolidar o futebol, né, dentro do estado, até a nível nacional, né? Hoje, se você pegar qual é a tendência dos rebaixados, se você pegar 10 repórteres e perguntar, o Chapecoense vai estar, como, na opinião da maioria, como rebaixado, somente porque eles não acreditam, né, que o futebol, tanto do interior como da capital de Santa Catarina, possa se desenvolver mais, né? Então a gente vê isso aí, o Figueirense, que já foi um time na Série A, competitivo, o próprio Avaí, que ainda continua disputando aí o catarinense na Série A. Mas é difícil mesmo, realmente é uma situação preocupante. Eu diria o seguinte, mudando de estado aqui, rapidamente, professor. O Fluminense ganhou do Vasco, Diniz foi demitido, agora o Fluminense no Carioca joga por um simples empate. E o Flamengo, frente ao Madureira, ganhou de 3-0. Só que a gente está bem fadado uma final aí, Fla-Flu? Ah, com certeza. Não é que eu tenho dúvida, futebol é futebol, né? Talvez o Vasco possa aumentar a dificuldade para o Fluminense no segundo jogo, até com a troca do técnico, não com a troca, só com a demissão, porque o Fernandes estava realmente muito desgastado no elenco, né? E o Flamengo, que pegou uma baba, né? Fácil vai passar. Agora, um Fla-Flu seria muito interessante para o Campeonato do Rio, porque realmente são as duas melhores equipes, né? Não tem dúvida nenhuma da hegemonia do Flamengo pelo elenco que tem. E o time do Fluminense pela união, pela organização, por estar bem treinado, né? É um time mais ajustado. Hoje não tem os mesmos valores que tem o Flamengo, mas tem um time muito melhor, muito mais bem treinado, né? Rapidamente. Então, o Fla-Flu aí. Rapidamente, e o Paulista, professor? Pois o Paulista ficou bom, né? O Paulista ficou as 4 melhores equipes do estado aí. O Santos, realmente... Eu fiquei impressionado, eu assisti o jogo do Santos com o Novo Horizontino, né? Eu fiquei impressionado que falaram que o Neymar, fora o Rony, foi o cara que mais correu no time do Santos. Aí você fala, nossa, o Neymar tá correndo, passando que o Neymar... É que o time não correu nada, né? Por isso que perdeu. Mas eu particularmente acho que o Corinthians vai ter dificuldade para ganhar do Novo Horizontino. O Corinthians empatou com o Portuguesa, foi ganhando os pênaltis, né? Mas a Portuguesa tá fazendo uma boa campanha. Né? Tá, mas o Novo Horizontino tá bem, venceu o Santos. Mas o Novo Horizontino tá... Por isso que eu tô falando, o Corinthians vai ter dificuldade com o Novo Horizontino. Não tô dizendo que não vai ganhar, não vai passar. Mas realmente é difícil, é um time muito bem organizado, muito bem entrosado. Eles mantiveram a base total da Série B, né? E na Série B eles deixaram escapar a ascensão para muito no final ali, mais porque a gente sabe que o Novo Horizontino não tem nenhum interesse em participar da Série A do Brasileiro. Então vai ser um jogo difícil. E o Palmeiras e São Paulo tem o favoritismo do Palmeiras em função do campo, né? Que é aquele campo, como o pessoal está falando agora, campo de plástico. Então isso aí pode ser um problema para o São Paulo. Mas o São Paulo vem numa ascendência boa, tal, se encaixar bem o jogo, vai ser um jogo bacana de ver, né? Todo mundo está batendo e cravando no Palmeiras e Corinthians na final. Muitas vezes a gente, só para finalizar, professor, a gente fala o seguinte, a gente fala do São Paulo. O São Paulo no Campeonato Brasileiro, que está praticamente na liderança, ou São Paulo do Campeonato Paulista, que sofreu para chegar nessa situação? O futebol é ingrato, professor? O futebol é ingrato, sempre foi, né? Porque tudo depende, às vezes, de uma jogada, né? De um momento, de uma casualidade do campo, uma expulsão muito cedo, uma tendência à arbitragem, de arbitragem que a gente tem acompanhado aí, que a arbitragem brasileira é muito ruim. Então, tudo isso aí pode contaminar o jogo. Mas agora a questão do São Paulo, do Campeonato Brasileiro para o Paulista, é o mesmo. Até porque no Paulista ele começou a se engrenar, assim como ele quando começou o Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo está na liderança e a gente sabe que é momentânea, né? O elenco dele é muito curtinho, mas é um time que vai competir aí, talvez para brigar para uma Sul-Americana, lá em cima, talvez uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, se o time realmente engrenar. Mas é tudo começo, né? O Brasileiro está começando, os times ainda estão tentando comprar mais gente, tentando reforçar seus elencos. É um Campeonato Brasileiro que vai ser super interessante, né? Porque tem
Tem o Fluminense também, o Flamengo, o próprio Cruzeiro, o Atlético Mineiro, saindo daquele técnico, é um time que... Isso nós estávamos falando de se técnico ganha jogo, né? O Atlético Mineiro é um baita time, só não tinha técnico. O Flamengo é a mesma coisa. O Fluminense já tem um bom técnico. Você veja como muda. O próprio Cruzeiro contratou o Tite, a hora que o Tite saiu, o time já é outro. Então, e é o mesmo time, né? Então você veja, nós ainda temos muita água para rolar aí, mas vai ser um campeonato brasileiro muito interessante, viu? A Série A vai dar pano para manga. Professor, para finalizar, eu quero já fazer um convite ao senhor. Vamos lá. A próxima vinda, Série A do Brasileiro e Seleção Brasileira. Esse vai ser o nosso próximo papo agendado, tá certo? Tá certo, estamos aí. Obrigado, gente. Um abraço. Professor, muito obrigado, muito obrigado. Tá aí, portanto, o papo do professor Edson Aires, falando dos nossos campeonatos estaduais. Nós vamos para o intervalo e logo voltaremos com mais informações Play no Esporte.